Eu gostaria aqui de saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. De pé como estamos, já iremos fazer uso de nossas Bíblias. Abra comigo a sua, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. O capítulo é o 1, o versículo é o 12, para a nossa breve meditação. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, para a nossa breve meditação. Enquanto alguns procuram ainda a referência bíblica, eu gostaria aqui de a Deus externar minha alegria, de uma vez mais poder estar com os irmãos, para juntos louvarmos e bendizer ao nome do Senhor. Eu gostaria aqui de externar a Deus a minha alegria, de poder uma vez mais ser ministro, expositor de suas palavras, as palavras de agradecimento a Deus, a vida do anjo, apóstolo desta igreja, apóstolo Valdivino. Muito obrigado, apóstolo. Esta igreja tem sido canal de bênção para a minha vida. Tanto o senhor como a bispa Irene têm sido bênçãos para a minha vida. Na vigília lá de Campinas foi uma explosão. Depois do culto, mais de 15 agendas, extensão. Deus é fiel, Deus é bom. Que Deus abençoe todos os ministros do altar, pastor Samuel Procópio. Não vou dizer um sonho, mas resposta de orações é compartilhar o altar contigo. Que Deus prossiga lhe abençoando em tudo. Eu me faço acompanhado da minha esposa. Levante a mão aí, filha. Meu filho Anderson está ali comigo, adjunta da esposa do Jefferson. E Deus é bom. Quantos encontrou Filipenses capítulo 1, versículo 12? Diga amém. Amém. Assim está escrito na tradução que tem em mãos. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior aproveito do Evangelho. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior aproveito do Evangelho. Você diz amém? Amém. Pode se assentar, tenha liberdade para Deus adorar. Que Deus abençoe o Rogério, nosso amigo, adjunto de sua esposa. Queridos, foi o apóstolo Paulo que escreveu esta carta. Esta carta escrita por Paulo se encontra canonizada no 11º livro do Novo Testamento. Esta carta é conhecida dentro das salas teológicas como a carta da alegria, até porque a palavra alegria, juntamente com seus sinônimos, gozo e regozijo, ela aparece 16 vezes nesta carta de Paulo aos Filipenses. A palavra alegria, para quem não sabe, é o substantivo feminino, é o estado de quem tem prazer de viver. Isso denota contentamento, satisfação, felicidade. Haja visto, igreja, que Paulo, quando pegou papilos, uma espécie de folhetintas, para escrever esta carta, o mesmo estava preso, desprovido de sua liberdade, vivenciando sua terceira prisão. Se formos aqui nesta noite descortinar a história biográfica de Paulo, iremos compreender que Paulo foi um homem de muitas prisões, por tão somente pregar o Evangelho, por tão somente anunciar as boas novas de salvação. Segundo sua própria biografia, Paulo, em toda a sua existência, foi preso 4 vezes. A primeira vez que o apóstolo Paulo foi preso foi em Filipos. A segunda, em Jerusalém. De Jerusalém, Paulo foi levado, Paulo foi conduzido, Paulo foi transferido para Cesareia Marítima. Em Cesareia, Paulo ficou preso durante 2 anos, longos 24 meses, como nos diz Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 27. A terceira
e quarta vez que o apóstolo Paulo foi preso foi em Roma. Haja visto, igreja, que a primeira prisão de Paulo em Roma aconteceu por volta do ano 62, a segunda por volta do ano 67 depois de Cristo. A primeira prisão de Paulo em Roma, os motivos foram religiosos. Paulo foi preso por perseguição religiosa. É por isso, se os irmãos observar, Paulo foi preso em uma casa, uma espécie de prisão domiciliar, onde um carcereiro, um policial romano guardava a vida do apóstolo Paulo. Nesta prisão, Paulo tinha algumas regalias, alguns tipos de privilégios, a ponto de receber visitas e conseguir escrever cartas. Mas a segunda prisão de Paulo em Roma, os motivos foram políticos. Isso é lição de casa. Ano 64 depois de Cristo, quem está sentado sobre o trono de Roma é Nero. Nero, com um coração maligno, incendiou a cidade de Roma. Vaidade pessoal, construir e edificar uma Roma melhor e mais bela. A história conta-nos, igreja, que o incêndio daqueles dias, provocado pelo próprio Nero, destruíram 10 de 14 bairros romanos, pelo fato dos 4 bairros restantes serem habitados, na sua grande maioria, pelos judeus, ou pelos judeus convertidos ao cristianismo. Nero, com um coração maligno, acusou a igreja. Foi aí que desencadeou uma das maiores perseguições contra a igreja de Cristo, e as leis que favoreciam a igreja agora não favorece mais. É por isso que a segunda prisão de Paulo em Roma foi o oposto da primeira. Se a primeira foi em uma casa com regalias e privilégios, a segunda foi em uma masmorra, uma espécie de buraco, uma espécie de calabouço, um lugar úmido, um lugar fétido, um lugar inóspito, um lugar desumano. Segundo relatos históricos, vestígios do esgoto da cidade de Roma passava por dentro da cela do apóstolo Paulo. Nesta prisão, os historiadores nos contam que muitos que lá eram lançados era cometido de diversas enfermidades. Mas olhem-me aqui, Paulo, igreja, escreveu esta carta que lemos em sua primeira prisão em Roma. Aliás, Paulo nos escreveu mais 3 cartas, totalizando 4. Estas 4 cartas escritas por Paulo são conhecidas dentro das salas teológicas como as cartas das prisões. A primeira carta que escreveu Paulo, escreveu à igreja de Éfeso. A segunda, à igreja de Colosso. A terceira, a um homem nobre chamado Filemon. Uma pequena carta sem capítulos, mas com 25 versículos e 335 palavras no original, que é o grego. E a quarta carta que Paulo escreveu é esta carta que lemos. A primeira carta que Paulo escreveu, igreja, ele escreveu à igreja de Éfeso. É interessante esta carta, porque nesta carta Paulo apresenta Jesus aos irmãos de Éfeso como Redentor. É por isso que Éfesos capítulo 1 versículo 7 está escrito assim, e nele Jesus, e nele temos a redenção. A palavra redentor, igreja, é uma palavra hebraica do Antigo Testamento, goel. Ela tem 3 significados. Primeiro, é aquele que paga um alto preço para tornar outra livre. Segundo, é aquele que redime. Terceiro, é aquele que restaura. É por isso que, lendo a história do patriarca Jó, lá para o 2º capítulo em diante, iremos perceber que Jó está vivenciando dias de perca. O que é que perdeu Jó, Charles? Jó perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento. Se não bastasse, Jó, de homem mais rico do Oriente, tornou-se o homem mais miserável do Oriente. No mesmo dia, teve o desprazer de sepultar 7 filhos e 3 filhas. Imagine você, vamos usar aqui a psicologia, sepultar um filho não é fácil. Imagine sepultar 10. Eu tenho um ali,
dia 6 de dezembro, ele completou 6 anos de idade. Será o pior dia da minha vida. Oh Deus me livre, oh Deus nos guarde no plural, até porque, irmão, isso é contramão da natureza. A natureza nos ensina: quem sepulta os pais são os filhos. Mas Jó, num único dia, sepultou 10 filhos, trazendo para o nosso contexto atual. Comprou 10 coroas de flores, segurou em 10 alças de caixões e jogou terra sobre 10 filhos. Se não bastasse, Jó 2:7, ao dia seguinte, ainda foi acometido de uma chaga maligna. A Bíblia Sagrada nos diz que a doença deu do alto da cabeça às plantas dos pés. Uma doença, igreja, conhecida pelos estudiosos como calazar ou leishmaniose, causada pela picada do mosquito palha. A picada deste mosquito gera leishmania. O sintoma é fraqueza, anemia, o inchaço do baço, do fígado. Esta doença destrói a cartilagem, destrói as orelhas, destrói a narina, destrói o lábio, agride a pele com úlceras, que são feridas de 6, 9 a 12 centímetros que não cicatrizam, deixando a pessoa acometida com a doença em um estado irreconhecível. É por isso, senhores, que lendo a história de Jó, lá para o 3º capítulo em diante, iremos perceber que ele faz Bildade e Zofar, os 3 amigos de Jó. Quando olha para Jó, não reconhece Jó, lamenta. Muitas vezes no seu livro eu vou destacar 3 lamentos. O primeiro está no capítulo 7, versículo 5. Jó diz assim: ó, minha pele se vestiu de bicho. O que Jó quer nos ensinar é que as moscas, a atual varejeira, se assentava em seus ferimentos e ali gerava o bicho, o bigato que comia Jó por fora. Você vai ler: esse retirou Jó para fora da cidade, se assentou em cinza, enchia a mão de cinza, segundo os estudiosos, passava sobre todo o corpo para amenizar o odor da pele apodrecida. Porque, pasme, igreja, 7 passos de distância, você sentia no teu nariz ou na tua narina o odor da pele apodrecida de Jó. Jó lamenta uma segunda vez, Jó 19:20, dizendo: a minha pele se apegou aos meus ossos. O que Jó quer nos dizer, igreja, é que a leishmaniose lhe tirou o apetite. Então Jó emagreceu a tal ponto de chegar a um estado esquelético, raquítico. Jó lamenta uma terceira vez, Jó 30:30, dizendo: a minha pele escureceu, os meus ossos queimam de febre. Mas olhe-me aqui, Jó vai nos dar uma lição no capítulo 19, versículos 23, 24 e 25. Jó nos dá uma lição de fé. Jó no 23 diz assim, ó: quem dera que as minhas palavras se escrevesse. Não sabia Jó, mas Deus iria contar a tua história. Para quê, Charles? Para nos servir de inspiração. É por isso que aparece Tiago na sua epístola, capítulo 5, versículo 11, dizendo: temos por bem-aventurados que suportar as aflições, lembrai-vos da paciência de Jó. É Tiago ensinando a igreja primitiva, e através do que está escrito à igreja atual. Chegou o dia mau, meu amigo Johnny, chegou o dia da provação, obreiros. A adversidade bateu na porta da tua casa. Olhe para Jó, modelo de paciência e perseverança. Se Tiago terminasse aqui, igreja, já dava para nos consolar. A crise nos alcançou, olhamos para Jó, venceu por causa da perseverança e da paciência. Mas Tiago vai além e dá um grito na parte C do texto, dizendo: e o quão grande e misericordioso foi o Senhor para com Jó. Por que, Charles? O mesmo Deus que permitiu a ferida foi o mesmo que desceu do céu para estancar a ferida de Jó. Olhe-me aqui, eu vou esmiuçar. Jó disse assim, ó: quem dera que as minhas palavras se escrevesse 23, 24 fosse gravada em um livro, com pena de
ferro e chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. 25 do capítulo 19 do seu livro Jó levanta as mãos diante da adversidade, diante da provação da vida, diante da perca familiar, diante da perca financeira, diante da acusação de pecado por 3 amigos, diante da mal compreensão da esposa, diante do inferno que esperava o mesmo blasfemar na face de Deus para fazer uma das maiores afirmações de Cristo. Jó sustenta as mãos levantadas diante da adversidade para dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Vamos lá, deixa eu correr. Eu sei. Se os irmãos observar, o verbo está na primeira pessoa do singular. Eu sei. O que Jó quer nos ensinar? Eu sei, ninguém precisa saber por mim. Eu creio, ninguém precisa crer por mim. Eu tenho fé, ninguém precisa ter fé por mim. Eu vou te dar um pormenor para te fazer entender ainda melhor. Aparece um lá da casa de Jairo, olha para Jairo e diz: Jairo, não incomodes mais o mestre. Tua filha, aliás, tua única filha acaba de falecer. Filha aqui, irmão, como não teve filho. Filha aqui no contexto judaico é história, é o que vai dar continuidade à sua árvore genealógica. Alguém estava dizendo para Jairo: tua filha, tua história acaba de morrer. Cristo vendo a palavra negativa entrar para dentro e tomar de assalto a fé de Jairo, ele olha dentro dos olhos de Jairo para dizer: crê tu somente. Ou seja, Jairo, todo mundo pode estar descrente, mas se tu crê, a direção minha é tua casa. Se tu crê, eu entro a tua casa. Se tu crê, eu ressuscito a tua história. Charles, você não sabe como eu entrei aqui. O diagnóstico é que não há cura. Crê tu somente. Charles, você não sabe como eu deixei minha casa. Crê tu somente. Charles, você não sabe como está meu filho. Crê tu somente. Abraão creu e foi pai aos 100 anos de idade. Noé creu e construiu a arca que deu livramento à tua família. Josué creu, o sol parou. Moisés creu, o mar se abriu. Davi creu, o gigante caiu. Jesus olha para Maria e Marta e disse em João 10, 11, versículo 11, em João 11, versículo 40, eu não disse credes tu somente e verás a glória de Deus. Ninguém precisa crer por ti, meu filho. Ninguém precisa crer pela tua casa. Aliás, todo mundo pode fazer figuinha. O linguarudo pode até profetizar ao contrário, mas Deus está dizendo no 10ª bala Valinhos: creia, creia, aia, rapaia, creia. Vamos lá, eu encerro. Vou ficar só no macaco. Eu sei, ninguém precisa saber por mim. Eu sei que o meu Redentor, lembra? Redentor Goel, 3 significados. Primeiro, aquele que paga o alto preço. Segundo, aquele que redime. Eu amo a terceira, porque é aquele que restaura. Jó, em outras palavras, estava dizendo: eu sei que o meu restaurador vive. Oraias, deu fácil. Eu não sei como você chegou aqui. De fato, irmão, não sei como você passou este ano de 2019. Não sei como você chegou em 2020. Não sei se você está vivenciando percas, tragédias como Jó. Mas eu vim lá da minha casa com uma palavra profética para quem tem mão para levantar e glória para dar. O teu restaurador está vivo. Aquele que tem poder de restaurar a tua história está vivo. Eu não sei se você vai crer no que eu vou entregar
pregar neste altar, mas eu vim dizer sem medo de errar: a glória da segunda casa será maior. Isso, pega meu filho, será maior que a da primeira. Eu não sei o que ficou para trás, eu não sei o que ficou para trás, mas Deus está dizendo: 2020 eu vou restaurar. Pega esta palavra, recebe esta palavra. Do jeito que está não vai ficar, do jeito que se encontra não vai permanecer. Esta igreja tem um dono, esta igreja tem um restaurador, e Ele pisou aqui esta noite para te dizer: eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da tua história. Descansa o teu coração, nada fugiu do meu alcance. Descansa, Pai. Isso. Sustenta as tuas mãos lá em cima. Receba da parte de Deus restauração de sonhos, restauração da família, restauração espiritual. Receba. Entrou fraco, vai sair forte. Entrou triste, vai sair feliz. Se dá glória, fica bom. Se misturar o glória com aleluia, fica excelente. Mas se liberar as línguas estranhas esta noite, o céu te renova. Olha o renovo de Deus nesta casa. Pega, meu filho, isso. Receba a restauração. 2019 eu vim profetizar, foi de tragédia, mas 2020 a dupla honra vai chegar. É por isso, igreja, que a parte B do versículo 25 do capítulo 19 do livro de Jó usa uma palavra no campo da espera: expectativa. Jó disse assim, e por fim se levantará. É Jó, igreja, querendo nos ensinar: quem tem a última palavra na minha vida não é o homem. Quem tem a última palavra na minha vida não é a medicina. Quem tem a última palavra na vida do crente nunca será o diabo. Quem tem a última palavra dentro da tua casa é aquele que está sentado no alto e soberano trono. Jó está querendo nos dizer: a mulher falou, os amigos falaram, até Satanás falou, mas de fato quem tem a última palavra ainda não se levantou para falar. E eu amo isso daqui, igreja, porque quando Deus falou para restaurar. Pode ler no capítulo 38, ele aparece num redemoinho, faz perguntas para Jó que não tem resposta. É Deus querendo ensinar a Jó. Provações muitas das vezes na vida do crente não é para reclamar, não é para ficar questionando, para alguns não é para viver murmurando, mas é para colocar a mão na boca. Deus faz perguntas que não tem resposta. Onde estava tu, Jó, quando eu colocava fundamento no mundo? Onde estava tu, Jó, quando eu separava as águas do abismo? Onde estava tu, Jó, quando eu chamava as estrelas pelos nomes? Onde estava tu, Jó, quando eu sustentava as aves dos céus? Jó, sem resposta, colocou a mão na boca e pensou, irmão, porque as nossas provações é para nós pensar. Já foi dito, não é para nos matar, mas é para nos servir de aprendizado. E quando não falamos, pensamos. Quando Jó colocou a mão na boca, ele pensou e chegou num denominador comum. Capítulo 42, versículo 2, Jó disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos poderão ser impedido. Eu amo essa tradução aqui, nenhum dos teus pensamentos, porque Deus pensa ao teu respeito, porque Deus pensa a favor da tua casa. Isaías, na palavra profética, disse: bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz e não de guerra. É Deus dizendo: na tua guerra eu vou trazer paz, na sua tristeza eu vou orar. E é isso, pega esta palavra. Eu amo isso daqui. E Deus virou o cativeiro de Jó. E outra tradução está assim,
E Deus mudou a sorte e acrescentou tudo em dobro. É Deus nos ensinando: pega isso daqui e leva para casa. Acrescentou tudo em dobro. É Deus dizendo: se perder um, eu dou 2. Isso, irmã, pega. Se perdeu 2, eu dou 4. Se perdeu 4, eu dou 8. Se perdeu 8, eu dou 16. Se perdeu 16, eu dou 32. Porque, Charles, sempre terá Deus para dar do que o diabo e a circunstância para levar. Eu vim profetizar: você tem mão para levantar, sustenta as mãos lá em cima no segundo andar. Eu vim profetizar: o que está por vir vai surpreender tua casa, o que está por vir vai surpreender tua família. Isso, alguém já está recebendo ali atrás. Eu vou profetizar: coisa grande está chegando, resultado do abala valinho. Eu entrego o microfone agora. Olhe-me aqui a segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo. Ele escreveu à igreja de Colosso, aos colossenses. Nesta carta, a igreja Paulo apresenta Jesus como Deus Elohim. A palavra Elohim é aquele que cria, criador. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, disse assim, e pelo poder da palavra, trocando em miúdos, Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. Trocando em miúdos, o escritor está dizendo: e pelo poder de Jesus Cristo foi criado o universo. Cristo é criador. É por isso que Paulo, no capítulo 1, versículo 15 aos Colossenses, ele disse assim, Ele Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois foi nele criado todas as coisas que estão em cima no céu e embaixo na terra, visíveis, invisíveis, tronos, dominações, principados, potestade, tudo foi criado por Ele, para Ele é antes de todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, versículo 19, pega isso daqui, irmão. Existe uma linha de raciocínio dos testemunhas de Jeová, que querem desfazer a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que o nosso Senhor não é Deus, mas um ser, um anjo em patente maior. Então pega essa, capítulo 1, versículo 19, pois foi do agrado do Pai que nele Jesus habitasse toda a plenitude de Deus. O que Paulo quer nos ensinar é que em Cristo habita toda a totalidade de Deus. Cristo é Deus, e além de ser Deus, versículo 20, e havendo por Ele feito a paz mediante o sangue de sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas que estão nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Paulo está dizendo: Cristo é Deus, versículo 19. Versículo 20 é a reconciliação da humanidade com Deus. Versículo 21, porque todos nós éramos inimigos de Deus por causa de nossa vã maneira de viver, mas Paulo está dando uma aula e dizendo: por causa da cruz, por causa do sangue derramado no madeiro, hoje não somos mais inimigo, hoje não somos mais estranho, hoje não somos mais considerados gentis, hoje não estamos mais distante, mas a cruz nos aproximou e nos deu o maior título que a terra pode receber. Com todo respeito, o maior título não é apóstolo, o maior título não é bispo, o maior título não é pastor, evangelista, presbítero, diácono, membro, não. O maior título que eu e você pode receber é ser chamados filhos de Deus. E filhos com livre acesso. Eu entrego o microfone. Eu amo o paralelo de Israel com a igreja, porque
quê, Charles? Israel precisava da figura de um homem. Era um sumo sacerdote que representava uma nação. Segundo o texto de Êxodo, 3 milhões de pessoas saiu do Egito para o deserto. Dentro desse contexto, era 3 milhões de pessoas que entravam na presença de Deus através de um homem. Trocando em miúdos, era um homem que entrava na presença de Deus para representar 3 milhões. Este sumo sacerdote entrava no átrio, do átrio entrava no Santíssimo, do Santo para o Santíssimo existia um véu. Nos dias de Jesus, o templo estava construído, o véu tinha 6 metros de altura por 1 palmo de largura. Alguns interpretam de 15 a 20 centímetros de largura, a ponto de 2 bois amarrados em cada ponta. Não tem estrutura física para rasgar o véu no meio, mas isso é para quem é esperto. Mas Jesus subiu lá. Jesus subiu na cruz. É por isso que a cruz não é acidente. É por isso que a cruz não é tragédia. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu com um beijo na face e o vendeu por 30 moedas de prata. Ele não foi para a cruz porque Pedro negou naquela noite 3 vezes. Ele não foi para a cruz porque ele não tinha capacidade de se livrar dela. Quando alguém tentou defender, ele repreendeu, dizendo: guarda a espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e o Pai me daria 12.000 legiões de anjos. O termo legião aqui é romano, exército com infantaria, onde entrava, destruía, vencia. Jesus está dizendo: se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e Ele me daria 72.000 anjos. Pega isso, um anjo só, em uma madrugada, rodando uma espada, matou 185.000 homens do exército de Senaqueribe. Imagine 72.000 anjos. O que faria com essa terra? Não teria um sobrevivente. Mas o desejo dele não era fugir da cruz, o desejo dele era caminhar para ela. E no alto da cruz ele dá o grito dizendo: está consumado. E no templo o véu se rasga de alto a baixo, e Jesus está dizendo: eu não quero um homem na minha presença, mas eu quero todo abalavalinhos dentro da minha presença. A palavra é essa, a palavra é essa esta noite. Deus não te quer no átrio, Deus não te quer no santo, Deus está te esperando no santíssimo lugar. Então não molhe só o tornozelo, não molhe só os joelhos, não molhe só o ombro, mas entra esta noite, tira o rabaia, entra para receber livramento, entra para receber salvação, entra para receber renovo, entra para receber uma bênção. Deus está te esperando no Santíssimo. Rabaia, pega na mão de alguém isso, me ajude aí. Tem alguém recebendo ali. Eu já vejo lágrimas neste lugar. É Deus te dizendo: você não vai parar, mas no Santíssimo lugar eu te renovo, no Santíssimo lugar eu te capacito, no Santíssimo lugar você recebe força. Sacode ele aí, sacode por gentileza, incomoda ele, isso, incomoda. Olha dentro dos olhos e diga: Deus te espera com uma intimidade maior, Deus te quer com uma intimidade maior. Alguém está recebendo? Então sustenta as mãos lá em cima. Eu vou profetizar: Deus, onde tiver uma mão levantada e uma vida disposta a receber, da autoridade esta noite, para chegar no lar e profetizar mudança. Isso, receba autoridade, receba aí. Corre aqui, cantora, corre aqui.
Rabaia, subia. Isso, coloque de pé, já tem algumas pessoas de pé. Eu entrego o microfone. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh glória, oh glória. Receba esta noite, receba esta noite. Rabaia, sou que andou frácia. Isso, pisa no Santíssimo. Tira a mente deste lugar, coloca a mente lá no céu. Não se contentre com o átrio. Deus está te esperando no Santíssimo. Cadê a cantora? Cadê a cantora? Isso, então fecha o corredor aí. Fecha o corredor aí. Pega na mão do teu irmão. Pega, por gentileza. Por gentileza. Fecha aí a faixa de Gaza. Fecha, eu vou orar por você. Eu vou orar com você. Isso, fecha o corredor. Atravessa aí a faixa de Gaza. Deus abençoe a tua igreja. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Deus continua capacitando. Eu te faço um pedido, Senhor. Continua fortalecendo este homem, esta mulher,